Fala, cara amigo internauta, tranquilo? Eu sou o Lucas Nascimento, sou jornalista e no segundo vídeo dessa temporada que vamos juntos rumo à glória eterna na final da Libertadores, o segundo vídeo é aqui em Belo Horizonte. O jogo de hoje é entre Cruzeiro e São Paulo, um jogão de Mineirão, mas que hoje acontece no Independência. E na partida de hoje temos de um lado um desesperado que não vence as 7 partidas desde o Dia das Mães. Porra, tudo isso? Inclusive foi nesse fim de semana do Dia das Mães que eu gravei o primeiro vídeo da nossa 4ª temporada. A jornada daquele dia foi em Itabirito. Vou deixar aqui em cima o link para você conferir. Mas depois desse vídeo, hein? E do outro, um time que está em busca lá do andar de cima, atrás dos líderes do campeonato. Vai ser um jogo bom, um jogo de torcidas irmãs que por vezes precisam ser rivais. Se você gosta de futebol e viagem de uma forma diferenciada, não tão óbvia como muita gente mostra, gosta de futebol alternativo, ou seja, independente dos times que jogam, e se você até gosta de futebol, mas não tem quem te explique, você é um pouco leigo, chega mais, se inscreva no canal e se você já é inscrito, espalhe para geral, porque eu quero ver essa arquibancada cheia quando chegarmos lá no Rio de Janeiro na final da Libertadores. E aqui na Lagoa da Pampulha, criada artificialmente pelo então prefeito da cidade, Otacílio Negrão de Lima, e aqui é uma região que já existia antes até da Fundação Político-Administrativa de Belo Horizonte, que antigamente chamava Curral del Rei. Aqui moravam muitos portugueses e escravos. A região da Pampulha é uma região extremamente rica aqui em Belo Horizonte. Tem muitas mansões, tem uma zona arquitetônica própria que foi construída na década de 40, inspirada e projetada por Niemeyer, que inclusive conta com uma casa de fim de semana de um presidente. Quer saber de quem era e como era esta casa? Vem comigo e vamos começar mais uma jornada no Mochila Futi. Vem comigo! Outro lado da lagoa, aqui tem a Casa Kubitschek, que hoje virou um museu. Eu citei algumas curiosidades no Instagram, então não esquece de seguir lá. E olha como a casa era. A casa foi preservada por muitos anos, foi tombada como patrimônio histórico em 2013. Estou mostrando aí uns detalhes para você da casa. Eu andei ali por dentro tudo. Aí também era a parte da lavanderia. E olha essa geladeira. E olha que engraçado como que se trancava a geladeira naquela época. E claro, o presidente Juscelino Kubitschek fazia essa casa de fim de semana, só para relaxar, quando estava na prefeitura de BH, e depois foi eleito presidente do Brasil e acabou construindo e inaugurando a cidade de Brasília. Hey, baby, won't you look my way? I can be your new addiction. Hey, baby, what you gotta say? All you're giving me is fiction. I'm a sorry sucker and this happens all the time. I find out that everybody talks, everybody talks, everybody talks. It started with the whisper, and that was when I kissed her, and then she made my lips hurt. I could hear the chit-chat. Chegamos aqui na Toca da Raposa 1, que hoje é utilizado apenas pela categoria de base, já que o time profissional treina na outra Toca da Raposa, a Toca 2, um pouquinho longe daqui. Mas, se você quiser ver onde é, eu recomendo que você veja o vídeo anterior que gravamos do Cruzeiro contra o Atlético no Campeonato Mineiro. Mas segura a emoção, depois desse vídeo aqui, deixa esse vídeo acabar primeiro. Inaugurada em 3 de fevereiro de 1973, o Cruzeiro foi pioneiro no futebol brasileiro a desenvolver um departamento específico para cuidar da condição física dos jogadores, tanto na parte da questão médica quanto na questão nutricional. Esse fato pioneiro no futebol brasileiro até que deu frutos muito rápido. A equipe cruzeirense conseguiu 2 vices consecutivos de Campeonato Brasileiro
em 74 e 75, consequentemente as vagas na Libertadores, inclusive em 1976, quando foi campeão em cima do River Plate. O outro título foi em 1997, em cima do Sporting Cristal. Porém, tem um pequeno problema nesses anos aí. O time do Cruzeiro é freguês de time alemão. Perdeu os mundiais de 1976 para o Bayern de Munique e perdeu o de 97 com um aparato gigantesco, contratando Bebeto, um monte de estrelas só para aquele jogo, mas perdeu para o Borussia Dortmund por 2-0 no Japão. Ok, das glórias da Raposa você já sabe, porém quando e onde rolou a bola pela primeira vez para a equipe cruzeirense? Vem comigo que eu te mostro. Darling, I can show you where my love hides. It's a heartbeat on a hard drive. Yeah, I'm dancing with your soul in my sights. It's a showdown in the spotlight. Honey, glamour's got me out of my mind like a kill switch on my backside. And the camera's got you frozen in time like a saint. Chegamos aonde foi o primeiro estádio do time celeste, o estádio Juscelino Kubitschek, criado em 23 de setembro de 1923, 2 anos após a fundação do clube. O clube hoje não tem um estádio próprio, joga no Mineirão, joga no Independência atualmente, não conseguiu fixar uma casa, tecnicamente falando. Tem briga com a Minas Arena, que é dona do Mineirão, e ao mesmo tempo o América, que é dono do Independência, às vezes não quer deixar o próprio rival jogar lá. O Ronaldo hoje é dono da SAF do Cruzeiro. Comprou 90% por mais de 400 milhões de reais e hoje, desses 90%, vendeu 20% para o Pedrinho dos Supermercados BH. Detalhe, torcedor cruzeirense, você que se iludiu com a SAF achando que ia ter grandes jogadores, eu estou aqui para dizer que a SAF não é para isso. A SAF é para romper dívidas do clube deixadas pelo Itair Machado, que foi o presidente anterior que deu todo aquele BO, hein? Mas quem se ilude com SAF hoje, gente? Por que será que o povo acha que SAF vai investir em jogador? Não é possível. Tem uma coisa que talvez você não saiba, nem você, torcedor cruzeirense. O hino do Cruzeiro foi um dos últimos dos grandes times a ser criado. Foi criado em 1965. Ano de inauguração de quem? Do Mineirão. A torcida organizada do Cruzeiro, caso você não saiba, chama Máfia Azul. E a gente está perto da sede dela. Vamos lá conferir? Como você viu, chegamos aqui na sede da principal torcida do Cruzeiro, a Máfia Azul. Como eu disse no começo do vídeo, ela é co-irmã da torcida independente tricolor do São Paulo. A torcida é do ano de 1977, conhecida como década de 70. E claro, nada mais importante do que o apoio de uma torcida para ressaltar a brilhante campanha de 2003, quando conseguiu vencer a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mineiro. Lembrando que no Campeonato Brasileiro a equipe jogou muita bola, o time se desenvolveu muito na mão de Vanderlei Luxemburgo e conseguiu fazer um recorde que naquela época, como era disputado com 24 times, era possível. O time marcou 100 pontos na competição. O Cruzeiro e o São Paulo já compartilharam jogadores que jogaram entre as duas equipes, tais como Palhinha, Miller, Rivaldo, Dagoberto, Guilherme, Hudson e Belletti, que foi campeão pela seleção brasileira em 2002 quando jogava no São Paulo. O Cruzeiro é muito mais do que só o estado de Minas Gerais. O Cruzeiro também tem muitos jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira e também uma grande injustiça em relação a isso. Quer saber? Então vamos lá, vem comigo que eu vou te mostrar. O bar do ponto, a velha boemia, lindas serestas, tudo é nostalgia. O carnaval, os blocos caricatos, lança perfume no lenço e no olfato. Veio o progresso e tudo transformou. Como você viu, chegamos aqui na Praça da Liberdade, a praça mais importante de Belo Horizonte, que por incrível que pareça, o nome tem a ver com o período abolicionista do Brasil. E o conjunto arquitetônico recente também foi arquitetado por Oscar Niemeyer, mas antes disso, teve a sede do governo de Minas,
que é no palácio ali no fundo, que era onde o governador ficava. E foi naquele palácio que tem uma história durante a ditadura militar muito interessante. Uma foto parou em todos os jornais, que foi uma menina que se recusou a tocar a mão do então presidente João Figueiredo, o último presidente do período militar do Brasil, em setembro de 1979. A então menina chamava Raquel. Ela tem hoje por volta de seus 40 anos e ela disse na matéria do jornal que eu encontrei que ela foi junto com o pai encontrar o presidente porque o pai ia almoçar com ele. Só que ela foi chegar no presidente e falar: olha, meu pai veio almoçar aqui com o senhor. Só que ele ignorou. E na hora que ele virou e percebeu que alguém estava tocando nas costas dele, virou para dar a mão, aí surgiu essa foto aqui. A foto foi tirada por Guinaldo Nikolaevski, que faleceu em 2008 e não teve a oportunidade de encontrar a Raquel. Porém, essa foto dele foi a mais premiada e que coroou uma grande carreira do fotógrafo, que deixou tanto a praça quanto o palácio muito famosos. Se você quiser ver a matéria toda que eu estou explicando, eu vou deixar aqui o link fixado nos comentários para você conferir. Já sobre o Cruzeiro, muitos jogadores vestiram a camisa da seleção canarinho enquanto estavam no Cruzeiro, como Tostão, Nelinho, Piazza e até o próprio Ronaldo, que comprou a SAF do clube. Ele vestiu e foi convocado na Copa de 94 e foi campeão com o Brasil. Porém, teve uma grande injustiça. O goleiro Fábio, que ficou no auge mais ou menos por 5, 6 anos e nunca foi convocado. E o jogador que tem mais jogos com a camisa da seleção brasileira pelo Cruzeiro é o Piazza, com 65 jogos. E quem tem mais gols é o Tostão, com 36. Então, partiu Independência? Bora lá! Você viu, cheguei um pouquinho antes de todo mundo aqui no Independência e vamos então ao retrospecto de Cruzeiro e São Paulo. Bora lá! A primeira partida entre as duas equipes aconteceu em 1967. Demorou muito para equipes de outros estados se enfrentarem. O Campeonato Brasileiro começou em 1959, embora muita gente diz que é em 71, mas como eu sempre digo, nomenclatura é uma coisa e intuito de campeonato é outra. A primeira vitória celeste aconteceu 2 anos depois, em 1969. A última partida entre as duas equipes aconteceu no Brasileiro de 2019, quando no Mineirão o Cruzeiro venceu por 1-0 a equipe do São Paulo. Detalhe, o Cruzeiro não vencia o São Paulo desde 2017. As torcidas são irmãs, mas na verdade deveria ser pai e filho, porque o Cruzeiro é um baita freguês do São Paulo. Para você ter uma ideia, no retrospecto geral, são 86 jogos, com 41 vitórias do tricolor paulista, 23 empates e 22 vitórias do lado celeste. Ou seja, 2 jogos a menos da metade são só de vitórias tricolores. E só pelo Campeonato Brasileiro são 64 jogos, com 35 vitórias são paulinas, mais da metade. 13 vitórias do Cruzeiro e 16 empates. Minha felicidade quase acabou. Tá pequena. Aí você me pergunta, o Cruzeiro leva vantagem em alguma coisa? E eu digo sim, na Copa do Brasil. São 3 vitórias para cada lado e nenhum empate. Porém, no ano de 2000, o time do Cruzeiro venceu o São Paulo no Mineirão no jogo de volta com um golaço de Giovani de falta e garantiu o título da Raposa sobre o tricolor. Aí tem aquela história, né? 6 Copas do Brasil para um lado, nenhuma Copa do Brasil do outro lado. Pelo menos o Cruzeiro ainda tem onde zoar. Mas aqui, comenta aqui embaixo que eu quero saber de você. O que é Cruzeiro e São Paulo? Cruzeiro e São Paulo é tão importante que na minha visão é um jogo enorme, que já aconteceu 12 vezes no contexto internacional daqui da América do Sul. Já aconteceu em Recopa Sul-Americana, Libertadores, Supercopa Libertadores e Mercosul. Inclusive, na Mercosul, o Cruzeiro aplicou a maior goleada da equipe sobre o São Paulo aqui no Mineirão por 5-1. Porém, a maior goleada do confronto até hoje foi a goleada do tricolor paulista por 5-0 sobre o Cruzeiro em pleno Mineirão em 1997 no Campeonato Brasileiro.
Como eu disse anteriormente, a freguesia é muito grande, então o que é muito característico no confronto são os jejuns. A maior invencibilidade do Cruzeiro aconteceu entre os anos de 2002 e 2005, quando ficou 7 jogos sem perder para o São Paulo. Já do lado tricolor, a maior invencibilidade é de 10 jogos, entre os anos de 1974 e 1992. Ou seja, 18 anos sem perder para o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro resolve vencer o São Paulo, ele ganhou a Copa do Brasil de 1993. Não em cima do São Paulo, mas que ajudou, obviamente. E como eu disse lá no começo do vídeo, o Cruzeiro não vence desde o Dia das Mães. Será que é sinal que o Cruzeiro pode vencer o São Paulo hoje aqui na Independência? Detalhe, aqui o confronto acontece apenas pela segunda vez. A outra partida ocorreu em 2012 pelo Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo venceu a Raposa por 3-2. E olha só, já que Cruzeiro e São Paulo é um jogo muito especial, vou tentar um truque de mágica para esse jogo maravilhoso. Viu a mágica? Pois é. E mesmo atravessando o tempo, eu não consegui pegar os busões de novo. Pô, que vacilo! Bora então ver como é que tá aqui na frente do estádio? Bora lá! Já achei uma torcedora muito empolgada com a partida contra o São Paulo. Essa aqui é a Ana Beatriz. E me diz uma coisa, já são 7 jogos sem ganhar, não ganha desde o Dia das Mães. E aí, o que você me diz do jogo de hoje? Dá pra reagir? Eu acho que dá. Pelo que o Cruzeiro vem apresentando em campo, na parte de ataque, é um ataque muito bom. Tem alguém que você criou uma expectativa e que não tá rendendo o que você acha que deveria? Dourado. O Henrique? E o que você tá achando do Pepa até agora? Eu não tô gostando muito do futebol dele não, pra ser sincera. Tem alguns jogos que eu acho que algumas substituições do Pepa, elas não têm muito a ver com a característica do jogo dele. Isso acaba interferindo na forma dos jogadores de jogarem no campo. Atrapalha eles. O que você espera do time pro resto do campeonato? Mais responsabilidade do time. Porque a gente é torcedor, a gente vem aqui, gasta dinheiro, gasta tempo. O jogador não tá o melhor possível no campo. E sobre a SAF até agora? Olha, no início eu acho que foi uma ideia muito bacana, mas o rumo que o Ronaldo tá tomando tá legal, eu tô gostando. E o que você achou daquela confusão com a Minas Arena? Então, eu acho que a Minas Arena com o Cruzeiro, ela é muito inútil. Porque com o Cruzeiro, eles desmarcam o jogo, eles deixam o gramado de qualquer jeito pra gente jogar. O Cruzeiro vem sendo prejudicado pela Minas Arena. O Atlético, por exemplo, aconteceu de ter um show lá que danificou o campo. No mesmo dia, a Minas Arena foi lá, festou com o escarcel pra chegar e resolver o problema. Enquanto o Cruzeiro não, o Cruzeiro tem que trocar o estádio, o Cruzeiro tem que jogar no interior. Ou seja, você vê um favorecimento. Sim, tem um favorecimento. Quanto vai ser hoje? Eu acho que vai ser uns 3-1. Como eu disse lá atrás, já é o título do vídeo, as torcidas são irmãs, porém, achei um pai e um filho cruzeirense. E aí, como é que vocês veem a situação do time no momento? O título do Cruzeiro é ficar em 16º lugar. Se ficar em 16º lugar, eu estou muito feliz. Nós estaremos de novo na Série A. A gente cada vez vai estar crescendo mais. Aí no ano que vem a gente pode galgar uma Sul-Americana, ou quem sabe uma Libertadores. Esse ano, eu acho que é o ano de permanecer na Série A. E não torcer contra, ficar contra o jogador. Eu já sabia que seria difícil esse ano. Tem que só estar no fundo do poço, porque antigamente eles começaram a endividar, agora é responsabilidade. O Ronaldo tem essa responsabilidade. Você concorda com isso? Concordo, é um ano de reestruturação, então o que ele disse é verdade e a gente tem que apoiar o time, porque, igual ele falou, nosso time desse ano é permanecer na Série A. O Ricardo Pepa, por exemplo, ele demonstra alguma evolução? Com certeza, o esquema tático dele é bom. O problema é que está faltando qualidade técnica ali no meio do campo. Nós damos um primeiro volante e um segundo volante melhor do que do Machado e do Neto Moro. Infelizmente, eles são novos, são imaturos. A gente precisa de mais qualidade. E a chegada do Henrique? A chegada do Henrique vai ser uma boa. Vamos ver como é que ele vai lidar com isso, né? Como é que ele vai entrar, encaixar nesse time. Muitas pessoas se enganam, ou a mídia se deixa enganar, com investimento em jogadores. E a SAF não é para isso. Vocês chegaram a se iludir também? Em nenhum momento eu cheguei a iludir. Quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, eu pensei assim, nós não vamos falir.
vai ser demorado, mas quando a gente voltar, vai ser outro nível, a gente vai estar sempre lá em cima, porque é SAF. Eles querem ganhar dinheiro também, eles não querem ajudar o time igual as antigas gestões fizeram. Eu acho o Cruzeiro e São Paulo de um histórico gigantesco, porém, eu acho que vocês mesmos sabem, o Cruzeiro é freguesaço do São Paulo. Mas quer queira, quer não, nós também ganhamos a Copa do Brasil em cima do São Paulo. Agora eu quero que vocês me digam em uma palavra, o que é Cruzeiro e São Paulo para vocês? Cruzeiro e São Paulo é um bom clássico. E você? Eu acho que é tradição. E o palpite de vocês? 1-0. E você? 2-0 Cruzeiro. Olha aí, já que a missão das entrevistas foi cumprida, bora pra fila! Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Os gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Jogo aqui no Arena Independência. O Cruzeiro mais uma vez segue o histórico, mesmo com a freguesia, já tem a ideia. O Cruzeiro está em crise? Chama o São Paulo. O Cruzeiro venceu com um gol de Rafinha, um gol relâmpago que saiu aos 3 minutos de jogo, mas na minha visão o Cruzeiro jogou melhor no primeiro tempo. O segundo tempo foi muito equilibrado, mas uma coisa é inegável: Rafael Cabral salvou o time celeste. O cara pegou muito hoje. Mas como ficou a classificação no momento? Precisamos lembrar que a classificação, quando eu passo em relação às equipes, é do momento. Afinal, tem jogos ainda para rolar pela rodada. O Cruzeiro se manteve na 12ª posição. Nem subiu, nem caiu posições. Já o São Paulo caiu uma posição e agora é o 9º com 18 pontos. O Cruzeiro tem 17.
Eu estou com o torcedor Ezequiel, quem está comemorando a vitória cruzeirense sobre o São Paulo. Pelo que eu percebi das minhas estatísticas, talvez você concorde, está em crise o Cruzeiro, chama o São Paulo? Ah, sim, lógico. O freguês de carteirinha. Não. O gol saiu relâmpago aos 3 minutos, gol do Rafinha, até um gol improvável, né? Eu já imaginava que o gol ia sair rápido, não tão cedo. Mas, em se tratando de São Paulo, o gol foi no tempo certo. Vitória do Cruzeiro, perfeito. Quem mandou mesmo foi o Rafael Cabral, né? Claro, segurou tudo lá. Quer dizer, nem tudo, porque nem foi tanta bola assim, mas quem foi, ele segurou e Rafael Cabral é o melhor do Brasil. Só uma emoção, tá dando emoção no jogo. Quem já sabia que o Cruzeiro ia ganhar o jogo, isso é fato. Você viu a entrevista muito legal do Ezequiel. E para fechar com chave de ouro, vamos lembrar os próximos compromissos das equipes. O São Paulo recebe o Fluminense no Morumbi na semana que vem. E também na semana que vem, também pelo Brasileiro, a equipe do Cruzeiro vai até o Rio Grande do Sul, vai até Porto Alegre e enfrentar a equipe do Internacional, que é outra equipe que está capengando no campeonato. E se você acompanhou a nossa jornada até aqui, mais uma vez eu lembro, não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo. E se você já é da nossa arquibancada virtual, não se esqueça de compartilhar com geral. Afinal, precisamos da arquibancada cheia. Tô de olho no senhor. Não se esqueça de compartilhar com geral, espalhar este canal, porque é difícil fazer tudo sozinho, obviamente. E ao mesmo tempo, como eu disse lá no começo do vídeo, é um público específico. Então ajude o canal a chegar a quem precisa chegar. Como eu disse no começo do vídeo, são pessoas que amam futebol, amam viagem, pessoas que gostam do futebol no sentido da essência do esporte. O Mochila Fute traz a essência do futebol e conecta com lugares maravilhosos para você conhecer. E eu fico por aqui, como sempre, a experiência está na bagagem e sempre estou pronto para ajudar a você a fazer a sua. Estamos juntos, até a próxima e eu fui!